Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. Faz tempo que fiz uma live. A gente começou fazendo uma série de lives lá no início da pandemia, dessa pandemia que está afetando a nossa vida. A gente está com a vida dura, né? Faz tempo que está todo mundo vivendo já um novo normal e nós estamos nesse momento aí, vivendo uma situação de impasse, né? No Brasil, uma situação de impasse na nossa economia, na nossa vida. Espera aí que eu vou só conectar aqui. Vivendo uma situação de impasse aí na nossa vida, nas nossas atividades profissionais, nas nossas relações pessoais do dia a dia. E isso vem se estendendo e provavelmente, né, vai se estender por bastante tempo ainda, e portanto nós precisamos voltar a conversar, porque entramos agora num período eleitoral, eleição dia 15 de novembro, e a gente acaba que de certa forma precisa ir discutindo a cidade aí, porque também é um momento importante. Se a pandemia é um assunto do presente, as eleições são um assunto muito importante para o futuro, e a gente precisa com isso discutir a questão da nossa cidade. Tá? Então um abraço aí para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, e muito bem-vindas. Para a gente começar esquentando aí enquanto o pessoal vai chegando, mas vamos falar um pouquinho de Ubatuba em relação a essa pandemia da Covid-19. Ubatuba hoje tem 384 casos confirmados. Nesse momento são 12 pessoas internadas aqui na cidade, um óbito suspeito e 18 óbitos confirmados. De quando a gente fez lives há muito tempo atrás, né? Parece que foi muito tempo atrás, mas faz uns 40 dias, um mês que a gente fez a última live. Ubatuba foi quando estava confirmando a primeira morte aqui em Ubatuba, e hoje nós já estamos com 18 óbitos confirmados. Então é muito claro que Ubatuba hoje está numa ascendente de casos, e nós estamos com a quarentena prorrogada até o dia 15 de agosto aqui em Ubatuba, mas com todo mundo que está aqui na cidade está vendo uma situação, pelo menos no comércio, de que parece que as coisas andam normais, né? Parece que apenas o turismo tá parado, e ainda assim a economia tá muito difícil, e a gente está vivendo aqui essa situação, e agora já entrando, como eu disse, nessa questão de um período eleitoral importantíssimo para a gente aqui no Brasil. Para a gente ter um panorama geral hoje no mundo, são 619.150 mortes. Então, assim, é gente pra caramba que morreu, né, que perdeu a vida. E nessa questão mundial da pandemia, nós estamos vendo uma recessão, uma queda, um desemprego muito grande em todos os lugares, em todo o mundo, tá? A previsão de queda do Produto Interno Bruto, do PIB, de todos os países é de queda, né, nessa situação, e a gente vê que isso é uma situação cujo efeito nós estamos ainda assim na previsão do que vai ser o efeito econômico da pandemia. A gente de fato ainda não tem vivido a recessão no nosso dia a dia da pandemia. Está difícil, piorou, aumentou o desemprego, mas de uma forma ou de outra ainda não está a recessão que se coloca aí de que vai ter, né? Mas aqui no Brasil, 30% de queda da arrecadação em julho, tá? E a gente não pode deixar de colocar essa questão de como nós no Brasil sentimos a falta de comando na condução
do país durante a pandemia, tá? Nós estamos aqui, eu estou fazendo sem máscara, mas a máscara está aqui para gente usar quando sair de casa. E o que nós temos a notícia de hoje é que o presidente, que testou 3 vezes positivo, testou positivo ontem para Covid, então ainda tem que ficar, saiu para passear de moto, sem máscara e conversou com as pessoas. Então, quando você tem a principal personagem do país sinalizando que mesmo doente você pode sair de casa, você desconfia que tem alguma coisa nesse comando aí que não quer o controle da pandemia, que não quer que isso seja relativizado e as perdas de vidas sejam as menores possíveis. Essa é uma situação extremamente grave, eu vejo, e nós vamos além disso. Nós estamos falando hoje aqui, o tema da nossa live hoje é como você vê e sente Ubatuba, e nessa questão de atividade econômica, a gente vê que ontem o Tribunal de Contas da União trouxe a público que o governo federal só investiu menos de um terço do que está reservado do dinheiro para o combate à pandemia. Tá? Então, cai por terra de que não tem dinheiro para continuar com o auxílio emergencial, e é um motivo para que a gente consiga enxergar, entendeu? Quais que são os objetivos do governo federal, que infelizmente não são o de socorrer os municípios, o de socorrer os cidadãos, o de evitar mortes prematuras. Esse dinheiro que não foi gasto era o dinheiro que deveria ter sido gasto para comprar via governo federal, direto de governo a governo, os respiradores lá atrás no tempo hábil. Era o recurso para disponibilizar os hospitais de campanha conforme fosse aumentando os casos também em tempo hábil, tá? Comprar os EPIs e todas as questões mais, e que nós estamos agora, nós no Brasil, já caminhando para assim, com muita certeza, infelizmente, o Brasil vai chegar a 100 mil mortes. As previsões do exterior sobre o número de mortes no Brasil, de ter 200 mil mortes em outubro, novembro, elas vêm se confirmando com a evolução do caso, e isso é muito ruim para a gente. Está chegando muito perto da gente as coisas, cada um de nós já está começando a ter perto de si pessoas que tiveram o Covid, pessoas que conhecem pessoas que morreram pela Covid, e isso é uma situação muito triste e que infelizmente parece que está normalizada entre nós. Eu fico muito apreensivo, tanto do ponto de vista pessoal, 55 anos, preciso me cuidar, como do ponto de vista de sociedade, né? De um sofrimento que vai haver. Acho que nós temos que contextualizar isso. Portanto, nesse cenário, para a gente iniciar aqui, a gente precisa tomar como base isso. Nós temos em Ubatuba uma curva ascendente de casos. Imagine que nós temos 384 casos confirmados, e eles são principalmente porque aumentou o número de testes. Portanto, precisa aumentar ainda mais o número de testes, não para a gente aumentar o número de casos, mas para a gente poder detectar e prevenir. Nós estamos numa curva ascendente do número de óbitos. O vírus já circula entre nós, e o movimento aqui na cidade de fim de semana e tal contribui para que isso realmente aumente. No mundo, ela não caiu, ela não diminuiu, ela não está em fase de platô. Existem lugares que estão em fase de pico, existem lugares que estão vivendo uma segunda onda, há lugares no Brasil que estão com suspeita de que estão vivendo uma segunda onda, ou seja, tiveram um pico de internações e de mortes, abaixaram durante 2 semanas e voltaram a subir. Caso de Maranhão, caso do Rio de Janeiro, caso do Ceará, e está todo mundo de olho nisso, nessa questão de haver uma segunda onda, no mundo também a respeito disso. Nós vimos essa semana, por exemplo, a notícia de que lá na Espanha, que tinha aberto, Barcelona teve que voltar a restringir a circulação de pessoas, porque houve um aumento significativo de casos depois da reabertura. Então esse é o nosso contexto
da Covid, que nacional, internacional e o nosso municipal, e a queda de arrecadação no Brasil e a falta de disposição do governo. Eu não creio só em falta de capacidade para gastar esse dinheiro que estava reservado. Eu creio que, no meu ponto de vista, pelas atitudes do nosso presidente, nós estamos há 2 meses sem ministro da Saúde, uma pessoa, do mesmo jeito que os militares entendem de arma, eles não podem querer eles cuidarem da saúde. Então nós estamos há 2 meses sem ministro da Saúde, ou seja, é intencional não gastar todo esse recurso. Eu quero falar disso um pouquinho mais adiante, quando a gente for falar de atividade econômica, tá? E aqui em Ubatuba, a gente está vivendo uma situação, quem está no dia a dia, eu sou dentista, estou aqui no consultório fazendo a live, a gente ficou um tempo sem atender ninguém, só emergências, está tentando voltar aos poucos, mas com todos os protocolos mudados, os protocolos de higienização, os protocolos de controle, para a gente se proteger e proteger os pacientes que vêm aqui num fluxo. Isso é uma coisa que a gente já mudou em relação a essa questão, né? E a gente está vivendo esse paradoxo, né? Em que você tem alguns setores que parece que caiu, mas estão funcionando normalmente. É o caso do comércio, é o caso da construção civil. Eu conversei com uma pessoa esses dias da construção civil, ela colocando que as lojas de material de construção, principalmente as grandes, estão vendendo, mas vendendo muito para as pessoas que estão em casa fazerem os pequenos reparos e tudo mais, mas que parou a questão das obras, principalmente de obras de pessoas que eram de fora de Ubatuba, que construíam aqui, mas a construção civil continua funcionando, e o comércio também, e a gente vê em Ubatuba com certeza uma queda muito grande na atividade do turismo. As praias estavam fechadas, abriram recentemente, e na questão dos serviços, que é por isso que eu falei, por exemplo, essa situação que nós vivemos aqui no nosso consultório, ela é extensiva a todos os dentistas, a todos os médicos, ela é extensiva aos demais serviços, porque se você tem uma pessoa de risco em casa, você não vai pôr um prestador de serviço para fazer, e isso faz com que essa situação seja uma situação muito paradoxal. E em relação à questão de Ubatuba, para a gente continuar dando uma contextualizada para depois ir falando aí, nós tivemos uma questão muito importante essa semana para o futuro de Ubatuba, que foi a aprovação do novo Fundeb, tá? Ela aumentou os recursos do Fundeb. O Fundeb é o fundo do qual participam estados, municípios e União para financiar a educação básica, responsável na grande maioria dos municípios pela maior parte do pagamento de salários do pessoal da educação. O Fundeb ia extinguir em 31 de dezembro. O governo federal estava querendo que o novo Fundeb passasse a valer só em 2022 e deixar 2021 sem o Fundeb para os municípios. Só em Ubatuba isso teria um impacto de 35 milhões nos recursos que viriam para sustentar a educação. Ia ser um caos a questão da educação, mas se juntou a oposição lá dentro do Congresso, o centro, tá? A oposição da esquerda, o centro e setores da direita, com pressão de prefeitos, e fizeram com que o governo aceitasse o novo Fundeb. Aprovou na Câmara por 490 e poucos votos a 6, em 2 turnos. Tá? Um Fundeb que melhora, que acrescenta mais municípios como recebedores dos recursos, melhora para os municípios. Agora essa lei vai para o Congresso, vai para o Senado aprovar, e foi um ganho para a sociedade, mas que a gente precisa deixar muito claro que esse ganho não veio como um projeto de lei do governo federal. Ele precisou ser construído pelo Congresso, daí a importância de um legislativo que seja autônomo em relação ao presidente, para poder fazer essas construções que são tão necessárias para o município. Então, para nós aqui, para o nosso futuro, a aprovação do Fundeb foi um marco importante, e quando qualquer um que está nos assistindo aqui vê essa questão do Fundeb, saiba que Ubatuba ganhou, ou pelo menos deixou de perder com a aprovação desse novo Fundeb, que já é para 2021 e que passa a ser permanente, passa a ser um artigo da Constituição, portanto não pode ser mais extinto.
Ainda tem a batalha do Senado e da sanção do presidente sem vetos, mas é uma disputa que é contínua. E para a gente passar a já ir discutindo as questões de Ubatuba, duas coisas que nos comentários que a gente viu, que chegaram para a gente, desde que a gente colocou o vídeo de que teria a live, essa live daqui de hoje, duas coisas que a gente precisa comentar. A primeira, as duas relativas à questão de assistência hospitalar em Ubatuba, tá? Eu queria colocar a primeira questão da Santa Casa. Eu tenho uma posição muito clara a respeito dessa questão. A Santa Casa é nosso único hospital, ela salva muitas vidas, e nesse momento de pandemia, os profissionais que trabalham lá, médicos, os enfermeiros, os faxineiros, as cozinheiras, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, eles precisam de tranquilidade para trabalhar, precisam de proteção para poder nos suportar. Então a gente não pode confundir, ficar jogando a instituição como se fosse uma porcaria, sendo o nosso único hospital que salva vidas e que tem pessoas lá arriscando a vida. Então vamos primeiro dar todo o apoio a essas pessoas. Precisa chegar aos EPIs, elas precisam receber salário, elas não podem ter salários atrasados, elas já correm risco, colocam suas famílias em risco, portanto precisam de apoio e precisam do nosso apoio. A segunda questão é a questão dos recursos para a Santa Casa e de como eles estão sendo administrados, e aí há muitas críticas. Eu, particularmente, vejo que podia ser mais transparente, deveria ser mais transparente os recursos que vão lá. Não há excesso de recursos para a Santa Casa, certo? É preciso colocar muito isso. Quando nós assumimos a Santa Casa recebia 700 mil por mês da prefeitura, a maternidade estava desativada e o centro cirúrgico estava desativado. E várias instalações precisavam de reforma. Nós, enquanto prefeitos, a Santa Casa não é da prefeitura, a Santa Casa é uma prestadora de serviço da prefeitura. Nós fomos aumentando paulatinamente os investimentos na Santa Casa e aí conseguimos reabrir a maternidade, voltar a fazer exames na Santa Casa, voltar a fazer cirurgias eletivas na Santa Casa, melhorar o pronto-socorro, e o investimento da prefeitura, quando eu fui prefeito, saltou de 700 mil para 2 milhões e 400 mil ao mês. A gente fez o concurso público e tirou as pessoas do PSF que estavam registradas pela Santa Casa, passaram a ser funcionários concursados da prefeitura e desoneramos a Santa Casa dessas questões trabalhistas. E foi assim quando a gente encerrou nosso mandato. Hoje a Santa Casa continua recebendo esse mesmo valor. Então, em valores relativos, a gente pode colocar que nesses últimos 3 anos e meio a Santa Casa perdeu recursos, porque não foi corrigido o repasse sequer pela inflação. Então é preciso ver, e aí com transparência a gente vê principalmente a questão de que agora tem uma OS lá, tá? que tem dúvidas a respeito da contratação, mas que a gente não pode com isso querer inviabilizar o funcionamento da Santa Casa, tá? Então Santa Casa é uma questão essencial para a nossa cidade, tem profissionais gabaritados, tem profissionais que salvam vidas, que cuidam de vidas lá, e o que nós precisamos é de mais transparência na gestão dos recursos. Acho que agora, eu governei 4 anos sem fazer intervenção na Santa Casa, com uma provedoria que tinha um viés político de oposição. O ex-provedor da Santa Casa foi ser secretário do prefeito atual, tá? E tinha sido do prefeito anterior nosso. Então, tinha um viés político. O que nós fizemos foi não intervenção e vamos cobrar, fazer uma relação de prestação de serviço com a Santa Casa. Mudamos o contrato, saiu de convênio para ser contrato, e foi assim. Hoje a Santa Casa está sob intervenção da prefeitura. E aí é preciso que a prefeitura realmente preste mais contas a respeito desses recursos que estão lá, da legalidade e da lisura da contratação
dessa OS, tá? Para a gente poder fazer. Mas nesse momento de pandemia, gente, eu acho que o foco maior é se a Santa Casa está salvando vidas. Se as pessoas não estão morrendo de véspera lá. E é o que parece nesse momento, a Santa Casa está desempenhando o seu papel. Se alguém tiver alguma informação diferente, pode me passar, que eu não tenho problema em tentar apurar, certo? A segunda questão é em relação ao hospital de campanha. O governo do município recebeu mais de R$1 milhão dentro daquele pacote de 11 milhões do governo federal, que não é suficiente. Faz parte dessa questão do governo federal não ter gasto todos os recursos para o combate ao Covid. E o hospital de campanha montado no centro de convenções, eu não fui convidado, não fui lá para ver, mas vi as fotos. Eu acho que ele é necessário nesse momento. A gente tem notícias de pessoas que estão usando, a prioridade talvez seja os casos mais leves nem passarem pela Santa Casa e ficarem lá, mas eu avalio que é necessário, vai precisar no momento certo fiscalizar os gastos com esse hospital, o valor que foi investido, comparar preço no mercado, mas nesse momento o hospital de campanha é um hospital necessário e eu creio que pelo andar da carruagem esse hospital de campanha vai ser necessário se manter para nos dar mais suporte durante a temporada. Esse é um pouco do que eu penso, não é o que eu discuti com pessoas nem nada, mas conhecendo o aumento de demanda de serviços que a Santa Casa tem na temporada, que aí chegam os acidentes, afogados, as intoxicações alimentares, as intoxicações alcoólicas, os casos de violência, junto com todos os casos do dia a dia, o hospital de campanha talvez precise ser mantido até lá. Então essa é a opinião que eu tenho a respeito da Santa Casa. Era de bom tamanho a Santa Casa ter, nesse momento agora, que está sob gestão da Prefeitura, para dar transparência, um comitê gestor. Tá? Isso na época que eu fui prefeito não era necessário, porque como era um contrato legal e uma relação de prestação de serviço, não tinha OS no meio nem nada, o Conselho Municipal de Saúde é quem fazia a aprovação das contas da Santa Casa e era uma relação que se manteve de maneira satisfatória durante o governo. Mas hoje, com as reclamações todas que tem, uma sugestão que eu faria seria de que a gente tivesse um comitê gestor que não tivesse envolvido na disputa política, que não tivesse vínculo com profissionais da Santa Casa, que não tivesse interesses comerciais e que pudesse fiscalizar o caminho do dinheiro e a satisfação das pessoas. Tá? Então, essas são as duas questões para a gente colocar, tá? Em relação a essa questão da Santa Casa e do hospital de campanha. Tá? Alguém comentou aqui a respeito da questão da ausência dos mais médicos, e os mais médicos são uma perda para os municípios, o fato deles terem acabado. Para nós, os mais médicos foi muito importante e para garantir médico em todas as unidades de saúde, né? Foi uma derrota do Brasil, da saúde brasileira, o fim do programa Mais Médicos, e uma hora ainda nós vamos ter que refazer essa questão. E vê para mim as pessoas que estão para gente. Outra coisa que era para a gente, que tá colocado aqui, o Romário colocou aqui a situação dos professores eventuais no município de Ubatuba, que ganham menos que os efetivos, não recebem vale transporte, não recolhem o COFINS, que é uma situação pior do que a dos eventuais de todo o estado. Eu tenho uma posição que precisa ver toda a parte legal, mas eu fiquei sabendo hoje também, e eu vou tentar me informar melhor, mas de que os professores eventuais que estavam ganhando sob contrato não tiveram os contratos renovados. Porque, como estão afastados, não tiveram os contratos renovados e acabaram ficando sem trabalho, e também os prestadores de serviço. Nesse momento, a Prefeitura talvez tenha feito isso pensando nas contas públicas, mas um desemprego, já era uma despesa prevista pelo prefeito, pela administração, e portanto eu
avalio que deveria ser feito o possível para manter esses professores, porque é preciso ter um raciocínio um pouco além do fato de que é gasto público. No momento em que a gente está falando de desemprego, de recessão econômica, de baixa do comércio, num município como Ubatuba, um professor eventual, um prestador de serviço eventual, ele com certeza não é um... Isso significa que o salário passa por ele, não fica com ele. Então, esse salário que você paga, ele vai, na verdade, para o comércio, para as farmácias, para os mercados, para o comércio em geral, para pagar as contas, para a prestação de serviços, e, portanto, é um dinheiro que irriga a economia local. Quando a prefeitura enxuga os seus gastos com a área de pessoal, no momento desse, ela está tirando dinheiro do comércio local. Está tirando dinheiro do comércio local. Esse é o mesmo raciocínio para a renda básica emergencial, para a renda básica de cidadania. Tá? É o mesmo raciocínio para os benefícios da Previdência, para as aposentadorias. São recursos que entram no comércio, nos serviços, no consumo. Portanto, uma das questões que está segurando os municípios no Brasil inteiro, isso eu tenho convicção. O que está segurando o comércio e evitando um caos social e uma quebradeira ainda maior na economia, é a renda básica de cidadania, a renda básica emergencial que está sendo paga. Porque as pessoas estão recebendo esse dinheiro, que é um dinheiro que vem de fora, do governo federal, e injetando esse dinheiro na economia local. Certo? Então, essa é uma situação muito, muito clara para a gente poder fazer. Então, esse comentário, Romário, eu não concordo com essa medida. Acho que os prefeitos teriam que manter os funcionários o maior tempo possível. E o que está faltando, que eu vejo, houve um movimento muito grande dos prefeitos atuais, e eu acompanho isso por conta de participar de fórum de ex-prefeitos e de prefeitos. Um dos maiores debates que teve recentemente na área da política foi os prefeitos atuais fazendo pressão para que os mandatos fossem prorrogados até 2022. E fizeram muita pressão no governo e nos congressistas. Por sorte, o Supremo Tribunal Federal e os congressistas não se vergaram e mantiveram a posição de que vai haver as eleições, que é inconstitucional você dar dois anos de mandato, ou seja, dar 6 anos de mandato a quem foi eleito para apenas 4. Então, houve a prorrogação das eleições. Esses mesmos prefeitos não fizeram a mesma pressão em cima do governo federal para ajuda aos municípios. Não fizeram a mesma pressão, cederam aos caprichos do governo federal e agora estão tomando estão chamando para si essas medidas que são impopulares, que prejudicam a população, como a demissão de servidores eventuais que estão sofrendo com a pandemia, sem fazer a pressão política, sem fazer a pressão em cima do governo federal para garantir recursos para que as coisas saiam o menos possível da normalidade econômica. Então, essa é uma das questões que a gente precisa começar a entender como é que funciona esse jogo, tá? O Antônio Delfino coloca aqui uma questão da intervenção da Santa Casa, que o primeiro ato da intervenção foi elevar o salário do administrador de 11 mil para 25 mil. Isso realmente foi noticiado na época. A Lani Arouca está perguntando aqui se eu percebo a falta de fiscalização nos estabelecimentos comerciais com relação às normas e também a falta de fiscalização nas praias. Está temerosa com o aumento dos casos e a diminuição do isolamento social. Eu também estou temeroso, Lani, já falei aqui, fico apreensivo, até porque eu estou perto do grupo de risco, graças a Deus eu não tenho nenhuma comorbidade, mas a fiscalização ela é insuficiente. Eu tenho conversado com alguns comerciantes e não é que não está tendo a fiscalização, está tendo, mas é uma cidade, são muitos comércios, a fiscalização sempre é muito mais preventiva e o que a gente precisa prestar atenção é que assim, existem comerciantes abusando e para a fiscalização ser efetiva, o que eu coloco até como ex-prefeito que fui, a fiscalização é muito mais efetiva quando esses maus comerciantes, essas pessoas que estão burlando, são denunciadas.
para que o comércio em geral não pague por tudo isso. Tá? Nós tivemos, por exemplo, os quiosques ficaram fechados por meses aí por conta da pandemia. E teve alguns que a notícia, eu não vi nenhum aberto, mas teve alguns que me disseram que abriram. Precisa da denúncia e precisa ter a punição, porque o que é para todos tem que ser para todos mesmo. Certo? Então eu vejo muito isso, mas é um risco, Elane. Esse aumento que nós tivemos aqui, dos casos que eu falei lá no início, hoje nós estamos com 18 óbitos, tínhamos 2 óbitos até algum tempo atrás. Esses casos, esses casos são casos que são relativos à abertura do comércio, ao relaxamento do isolamento, tá? De novo, a gente tem que também colocar aqui, havia jeito do governo federal, minimizar as filas para receber esse auxílio. Tá? Foi um desrespeito com a população, desrespeito com a saúde de todo mundo, você obrigar pessoas de grupo de risco, pessoas necessitadas a enfrentar horas e horas de fila para aprender a usar um aplicativo e uma série de outras coisas mais. Havia mecanismo que os bancos poderiam ajudar e não ajudaram os bancos particulares, e que o governo federal também não tomou como medida. Tá? Inclusive com a questão do cadastramento, que foi burocrático, que as pessoas tinham que fazer só por aplicativo. Então, Lani, eu vejo isso. Tá? Eu conheço o pessoal da fiscalização de Ubatuba, tenho conversado com alguns deles, e eles estão apreensivos também com isso, com essa questão de burla e tudo, entendeu? Mas quando existe uma denúncia, eles ficam sem... Aí eles conseguem fazer a autuação, porque foi a população. Então, nessa questão aí, Lani, eu vejo isso. Tinha uma aqui. Aqui a Nadir fala que como pode alguém pensar em diminuir o que recebe o professor pelo trabalho de tanta importância social para a cidade? É isso, tá? Os professores, diga-se de passagem, estão sofrendo muito com as aulas à distância, tá? Porque é uma tecnologia que veio sem ninguém estar preparado para ela, é uma questão em que as pessoas não tinham essa habilidade e eles estão trabalhando muito mais porque estão tendo que aprender para poder fazer as atividades que estão sendo propostas, que são corretas e precisam, mas que a gente precisa prestar atenção em relação a isso. E tanto aqui no município como em outros lugares, a gente faz isso para poder refletir essas lives, né? Nós não podemos cair, é muito claro que a gente precisa falar aqui, e eu já falei em outros lugares, nós não podemos cair na tentação de achar que o ensino pode ser só à distância e que esse ensino com a tecnologia, via internet, online, ele é saída para melhorar a educação. A gente não pode cair nesse engodo. Isso é do interesse de grandes grupos educacionais que querem privatizar a educação, que querem vender cartilha de educação e que querem reduzir os custos com professores, os custos com mão de obra. Tá? Nós vamos poder falar em ensino online para o ensino fundamental, para o ensino médio, em primeiro lugar, quando tiver democratização de acesso da internet, internet de alta velocidade, rápida e gratuita ou muito barata para que todo mundo tenha acesso. A internet hoje é um fator de exclusão ainda no país. Então nós temos que prestar muita atenção nessa questão. São duas coisas envolvidas aí. A questão de diminuir as oportunidades quando você tira o ensino presencial e a questão comercial de quem vai lucrar com essa questão do ensino. Veio para ficar? Veio para ficar. Mas precisa prestar atenção em relação a essas questões. O Romário está colocando aqui que o último concurso foi no nosso mandato, nós fizemos mais de um concurso público e a experiência que nós temos é que é uma das melhores medidas para você melhorar a prestação de serviço para o público, tá? Porque você dá oportunidade para as pessoas ingressarem no serviço público e ao mesmo tempo o concurso seleciona os melhores para você poder investir esse recurso na prestação de serviço da população.
os profissionais de nível superior que passaram no nosso concurso, os profissionais de nível médio que passaram no nosso concurso, são todos muito qualificados. O concurso elevou a qualidade da prestação de serviço da prefeitura, e isso é inconteste, tá? Isso é inconteste, é reconhecido pelos que entraram na prefeitura, é reconhecido pelos funcionários que trabalhavam na prefeitura, tá? Eu vi aqui no computador agora algumas pessoas: a Alessandra, um abraço, o Paulo Chacon, a Carla Loureiro, o Juan do Pagu. Um grande abraço para todos vocês que estão aqui nos assistindo. E eu queria colocar alguma coisa aqui agora. Nos comentários do vídeo veio mais a questão da saúde, mas nós vamos começar a conversar a respeito da questão da economia. Está falando aqui, Alessandra, que são 4 equipes de fiscalização para a cidade inteira. E aí ela está falando da importância das denúncias serem formalizadas junto à prefeitura, tá? E foi o que eu falei aqui, entendeu? O Paulo está falando aqui: até quando que as pessoas vão dizer que educação e saúde são gastos, porque na verdade são investimentos, né, Paulo? E eu queria falar um pouco da economia, e teve um fato essa semana aqui que acho que a gente precisa refletir sobre ele. Teve uma manifestação das academias pela volta às atividades, houve uma manifestação em frente à prefeitura. E é uma atividade de risco para quem trabalha e para os frequentadores, é uma atividade que está suspensa em vários lugares, mas na situação em que nós estamos hoje aqui, acho que o prefeito precisa refletir com as academias a respeito disso, da responsabilização, porque se era para fechar tudo e não fechou, e está liberado várias atividades, inclusive os quiosques nas praias, os restaurantes e etc., acho que é de bom tamanho conversar com as academias para estabelecer um protocolo rígido, um protocolo dentro do que se tem de conhecimento hoje, para que essas atividades possam voltar pelo menos aos poucos, tá? Não poder ninguém de mais de 60 frequentar, ser por turno, ter um número reduzido de alunos, ter muita proteção para os professores. Na minha opinião, na situação que nós estamos hoje em Ubatuba, para a academia ficar fechada, tinha que fechar vários outros setores também. Então, eu faço essa reflexão aqui para poder contribuir com esse debate. E eu estou falando dela porque a grande reflexão que nós vamos fazer de academia é porque a academia é uma empresa pequena, como uma papelaria, como uma loja de roupa, como uma lanchonete, como um consultório dentário, como um consultório médico, uma clínica de fisioterapia, uma empresa de prestação de serviços. Somos os grandes abandonados pelo governo federal nessa questão de ajuda. Então a disputa por quem abre ou quem não abre, na verdade é que assim, está todo mundo precisando voltar ao trabalhar e sendo forçado a ir para o trabalho, fazendo manifestação, exatamente porque não tem apoio, não tem como sobreviver. Se paga salário, se paga aluguel, se tem custos. E esses setores, as pequenas empresas, nós que somos CPF, não temos nada de linha de crédito e precisaríamos ter para poder passar por essa turbulência. E a disputa das academias e dos comércios é porque tinha que ter linha de financiamento para fazer capital de giro, que é aquele capital que a gente faz, que a gente passa o dia a dia, com um volume suficiente à movimentação que se tem, para proporcionar condição de fazer os investimentos necessários para funcionar dentro das exigências da pandemia. Os consultórios dentários tiveram que fazer investimento, as academias provavelmente vão ter que fazer. E para poder suportar, e deveriam ser apoios, e aí não é doação, mas deveriam ser linhas de crédito com juro baixíssimo, que todo mundo vai pagar, mas que fossem com a carência de 1 ano, para começar a pagar depois de 1 ano, e ou 6 meses, ou mais, dependendo da avaliação aí das pessoas técnicas, e alongado, uma linha de crédito que viesse para você ter 1 ano de carência e pagar em 4, 5 anos. Um financiamento para suportar a atividade econômica. É assim que está sendo nos outros países e é assim que está sendo para as grandes empresas nesse país. Não está tendo financiamento porque o governo federal
não põe esse dinheiro como sendo do governo federal, ele põe o dinheiro para os bancos privados oferecerem, e os bancos privados é quem fazem o juro que eles querem. E aí o que acontece? Os bancos privados têm profissional liberal, CPFs, pequenos empresários e médios empresários. Os que estão pendurados no cheque especial e em linhas de crédito estão pagando um juro absurdo, e a hora que vier esse recurso, eles vão quitar as dívidas, pagar de pagar juro para o banco e ficar com uma dívida pagável de pequeno valor, mais suportável, com um juro muito baixo. Acaba a agiotagem dos bancos. Eles não querem por isso, eles querem continuar sangrando as pessoas, sangrando as empresas. E as pessoas que estão no azul, ou que pagam cheque especial, ou que entram no crédito rotativo, ou que antecipam o recebível de cartão de crédito, quando tiver essa linha disponível, vão pegar para fazer capital de giro e não vão mais se submeter aos juros bancários. Então o governo, ao não disponibilizar esse crédito para as academias poderem se manter fechadas e pagar salário para todo mundo, ele joga todo mundo para a atividade econômica e privilegia os bancos, que vão continuar cobrando esses juros, que no Brasil são um roubo. São um roubo o juro bancário. Então essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, até, inclusive numa cidade como Ubatuba. O desespero das academias que foi demonstrado essa semana é exatamente porque não tem uma linha de crédito para isso. Porque se tivesse, entendeu? Era só falar, escuta, vai no seu banco, negocia a linha de crédito que vai pagar seu aluguel pelos próximos meses, vai poder pagar os salários, você vai poder voltar escalonado depois sem pressa, e você vai pagar isso ao longo de muitos anos. E a grande maioria da população e dos empresários são honestos, vão pagar, ninguém vai dar calote não. É empréstimo, ninguém tá pedindo doação não. Então é muito importante fazer essa reflexão. Ainda para a economia aqui no município, uma luta de todos nós, para a cidade mais afastada do caos econômico, a gente precisa lutar para que esse auxílio emergencial, que eu já coloquei aqui, que ele vai inteirinho para o comércio, inteirinho para a prestação de serviço, esse auxílio emergencial precisa durar enquanto a gente tiver esse risco de pandemia. Além de ser inadmissível se passar fome, esse auxílio emergencial vem para combater isso. Ele é essencial para a atividade econômica, para manter os empregos, já que nós temos um desemprego alto, vai aumentar quando acabar esse auxílio. Então todo mundo que está nos assistindo, a gente precisa começar a conversar sobre isso. A gente precisa entender que o auxílio emergencial, ele é um auxílio para as pessoas vulneráveis não passarem fome, mas ele é um auxílio para o comércio dos municípios. A lógica do auxílio emergencial é, em vez do governo comprar fora do município as cestas básicas e mandar para o município a cesta básica e entregar para quem está passando fome, o governo manda o recurso para essas pessoas e elas compram no comércio municipal. Tá? Então, a manutenção dessa renda básica de cidadania, dessa renda básica emergencial, e tem discussões no Congresso para que ela se prolongue até o final do ano que vem, ou pelo menos até o final do ano, ou por um prazo de enquanto durar, enquanto não tiver vacina. São medidas que afetam muito. Quando a gente fala como a gente vê e sente a nossa cidade, é isso, nós estamos sentindo um paradoxo. A gente pode sentir isso pode ficar muito pior se tira o auxílio emergencial, se aumenta o contágio, se não vem a vacina. Então a prevenção também é uma questão que a gente tem que colocar, tá? E aí vai pressão de todo mundo. Esse momento é o momento da gente se manifestar mesmo, tá? Entre as coisas que estão falando aqui, que a gente está falando como a gente sente a cidade, era o tema, né? A Nalva está colocando aqui que os professores ainda tiveram que uma parte deles comprar celulares ou equipamentos mais modernos para poder transmitir as aulas e ainda adquirir internet de qualidade, os professores que não tinham acesso à internet ou que tinham planos baixos de internet. E isso realmente faz dentro daquilo que eu falei, né, Nalva? De ser uma questão tem que democratizar a internet, tem que democratizar essa situação. Para vocês terem uma ideia, ontem
uma das questões que eu vi, por exemplo, as empresas que estão trabalhando com home office, né, o equipamento é delas, né? O equipamento é da empresa, né? E aqui com os professores, e eu não estou falando que a prefeitura devia de uma hora para outra dar celular e tablet para todo mundo, não. Mas é uma reflexão que tem que ser feita. Os professores estão dando aula com os seus aparelhos próprios, né? Então, uma bela reflexão que leva aí, né, Naldo? Aqui nessas questões que estão sendo colocadas, o Juan fala aqui fala aqui a respeito do contrato da Sabesp, que a área atendível tem uma diferença entre a parte de água e de esgoto, e que grande parte da região oeste, toda a região além de Tamambuca, ficam de fora do esgoto. Eu já falei numa live que eu participei, de que eu sou um crítico do contrato com a Sabesp. Desconfio muito, com razão. A Sabesp é uma empresa que visa ter muito lucro, ela tira muito lucro há muitos anos da nossa cidade. É uma empresa que é boa para quem está atendido por ela, mas é uma empresa que, em termos de município, é uma empresa sem credibilidade na questão de o tempo que ela leva para terminar as obras e os objetivos dela. A Sabesp hoje, para mim, é uma empresa muito mais de rentabilidade, de renda para o governo federal e para os seus acionistas privados, do que uma empresa que tem como objetivo fazer esgoto. Nós tínhamos deixado uma licitação marcada para dia 9 de fevereiro de 2017, a prefeitura, o governo atual cancelou a licitação, primeiro adiou porque a licitação estava toda correta, e depois entrou nessa de assinar o contrato de programa com a Sabesp. E Juan, afora não ter essa universalização que você está colocando aqui, não tem esgoto para frente de Tamambuca e na região oeste, por exemplo, uma outra questão em relação a esse contrato em relação aos objetivos. Por exemplo, essa região central nossa, que é uma região que está tendo uma expansão muito forte do número de residências por casas estarem se transformando em apartamentos. Eu tenho muita preocupação com a capacidade de tratamento das estações atuais. Eu não vi como que está o contrato em relação a isso, e principalmente com a possibilidade de que esse contrato consiga dar condições para que haja uma despoluição da Baía do Itaguá, tá? Eu tenho muito receio em relação a essa questão, e acho que o próximo prefeito vai precisar se debruçar, entendeu? Para poder fazer essas exigências para a empresa. E ainda em relação a essa questão do contrato e da questão da Sabesp, que tem a questão da despoluição da Bahia, da não expansão, tem uma questão muito grave, que o governador João Dória disse na sua eleição, depois que assumiu, e só parou de falar isso por conta da pandemia do Covid, entendeu? Mas o discurso de privatização, e como é que fica Ubatuba se a Sabesp for privatizada? O que ganha Ubatuba com agora que assinou com a Sabesp, se a Sabesp for privatizada por qualquer multinacional ou por uma empresa privada? E estava lá nos planos do senhor João Dória, governador do estado, a privatização da Sabesp. Portanto, não sei se no contrato tem alguma questão de que há uma quebra automática do contrato em caso de privatização da empresa, ou se o prefeito atual assinou o contrato já sabendo que com essa assinatura ele valoriza a Sabesp sem benefício algum para a cidade em caso da Sabesp ser privatizada. Acho que essa é uma outra reflexão para nós colocarmos aqui. E para a gente ir caminhando para o final, são 19h50, a gente vai ter outras lives, nós vamos fazer live quase toda quinta-feira. Queria pedir para vocês que curtam, compartilhem, comentem. A gente vai vou responder as mensagens que estão chegando para a gente. Agradecer a presença aí de todas e todos que estão aqui nos acompanhando. Mas nessa questão de reflexão sobre como a gente pensa e sente a cidade, para a gente aprofundar ela muito até durante esse período eleitoral. Tá? Eu sinto a nossa cidade hoje, ela está uma cidade muito morna, ela está uma cidade com as pessoas muito apreensivas,
tá? Um sentimento que eu me deparo com ele. Eu sinto isso, mas eu não sou uma pessoa de baixar a cabeça. Mas eu sinto que a cidade de Ubatuba ficou triste nesses últimos anos pela sua submissão a Caraguatatuba, tá? O que para muitas pessoas, na época da eleição de 2016, seria uma vantagem de ter um apoio do prefeito de Caraguatatuba, que tinha feito as coisas em Caraguatatuba, na verdade, se revelou uma grande frustração, porque nós não ficamos com nada, não ganhamos nada em relação a isso, e muito pelo contrário, tivemos uma apropriação do caso, de uma apropriação da nossa administração por pessoas ligadas à administração de Caraguá, que tinha sido derrotada na eleição. Eu acho que esse é um sentimento que Ubatuba precisa se livrar dele, e a eleição é um momento de se construir projetos e sonhos. E Ubatuba, a gente falava isso no nosso governo, Ubatuba nasceu para brilhar, Ubatuba nasceu para ser farol. Ubatuba é muito mais conhecida nacionalmente do que Caraguá, São Sebastião e Ilhabela, e não é uma questão de competição, é uma questão só da gente não abaixar a cabeça, e nós precisamos recuperar essa altivez para Ubatuba. Eu sinto a população de Ubatuba muito carente dessa valorização, desse pertencimento, sempre achando que as coisas de lá são melhores. Não são. E a nossa população não é pior que a de lá, e as nossas riquezas não são menores. Nós temos um orçamento muito menor por conta da distribuição injusta de royalties que precisa ser melhorada, mas nós não somos piores enquanto pessoas. Nossa cultura a nossa cultura também é muito rica quanto a de todos os lugares desse país. Os nossos jovens são tão capacitados quanto dos outros lugares, as nossas mulheres, nós temos a riqueza cultural de quilombo, de aldeia indígena e das comunidades tradicionais. Portanto, esse é um sentimento que as candidaturas vão ter que discutir durante a campanha. Como que eu vou fazer para recuperar essa autoestima e esse orgulho de ser aqui de Ubatuba? A gente tem que lembrar que a gente era uma cidade que tinha muitos eventos, que fazia muitas celebrações, que trouxe nomes importantes de música e tudo aqui para essa cidade. As festas todas eram apoiadas, fazendo a valorização de cada bairro, de cada comunidade. Essa questão pessoal de você saber que se eu moro na Almada, a minha celebração lá, a minha festa lá tem o apoio da nossa prefeitura, se eu sou do Bete, se eu sou do Sertão da Quina, se eu sou do Ingá, em todos os lugares em que há uma reunião de pessoas, a prefeitura tem que estar presente junto, isso que valoriza as pessoas, e não essa questão que está tendo aqui. E uma das outras que eu vejo muito clara que tem que se discutir é a questão do afastamento do povo de Ubatuba do centro da cidade. Para mim é muito claro a movimentação que está tendo, de tirar o carnaval do centro da cidade, de ocupar a praça de eventos com a nova cobertura da Feira Hippie. Eu quero dialogar muito com o pessoal que frequenta os arredores ali da pistinha de skate, que é uma área da juventude, porque eu consigo perceber de maneira muito clara uma vontade de que a população que trabalha nessa cidade, que produz riqueza nessa cidade, que vive nessa cidade e que é muito rica culturalmente, ela está sendo excluída da orla. Acho que isso precisa ser discutido, entendeu? A orla de Ubatuba, o centro de Ubatuba, aquele lugar ali é um lugar de todas as pessoas de Ubatuba. Nós vamos discutir isso, discutir novos horários de ônibus, discutir um novo modelo de transporte, para a cidade ser mais integrada. Acho que nós vamos fazer para as próximas discussões nossas aí, mas eu queria trazer um pouco dessa reflexão, como a gente sente. Eu sinto isso, sinto que está ficando uma cidade mais excludente para a grande massa da população, que é uma cidade que está muito refém e com autoestima muito baixa por conta dessa dependência e dessa apropriação que Caraguá fez aqui dos nossos recursos e tudo mais. E que está sem uma proposta de desenvolvimento local, está sem uma proposta sobre o que a gente vai fazer sem os recursos e sem empréstimos. Nós precisamos construir, nós estamos construindo
essa questão, e nos próximos 4 anos, todos os candidatos a prefeito, todos os vereadores, os pré-candidatos a vereadores, pré-candidatos a prefeitos, quem falar que vão ser 4 anos de sonho e de maravilhas vai estar enganando o eleitor. Tá? Nós vamos precisar de muito diálogo para construir, nós vamos precisar de muita alegria, muita celebração, muita confiança, mas ao mesmo tempo de muito pé no chão para construir, apresentar propostas que sejam oriundas da cidade. Quais as economias que cada bairro, que cada região pode fazer, qual atividade econômica, qual a riqueza que circula por ali, como é que a gente pode fazer para financiar consumo e novas empresas. A gente está conversando muito a respeito de banco comunitário, de moeda local, para poder defender a economia, para poder fazer com que a economia se alavanque. Tá? Já está acontecendo e nós não sabemos até quando vai durar a depressão econômica em cima do turismo. Né? A área mais afetada em todo o mundo com a paralisação de viagens. Acho que turismo internacional para o Brasil demora muito a recuperar, nessa temporada sem chance. Portanto, quem pensar em fazer questão de turismo internacional, falar de turismo internacional pro Brasil, né? Porque infelizmente a imagem do Brasil enquanto um país cordial, um país que ia para frente, ela foi destruída nos últimos 2 anos. Então a nossa imagem, eu converso com pessoas de fora do país, nós estamos com uma imagem muito ruim, isso não vai prejudicar o turismo. Aí esse turismo interno que nós temos, nós somos privilegiados por estar muito próximos de Vale do Paraíba, de região metropolitana de São Paulo e Campinas, do sul de Minas. Acho que esse turismo é um turismo que nós vamos precisar cultivar muito esses turistas que vêm aqui com muita frequência, recebê-los muito bem, mas vamos ter que ter todos os cuidados, e por conta disso nós já estamos pensando em alternativas para Ubatuba que sejam também que corram junto com a questão do turismo. Não ficar só com turismo, comércio, prestação de serviço. E eu tenho convicção de que a educação é um desses caminhos, a produção de conhecimento, não simplesmente saber ler e escrever, mas produzir conhecimento. Nós estamos trabalhando a esse respeito. Um conceito novo de descentralização com cidades policêntricas. Ubatuba tem toda a característica de ter uma dinamização regional, de região sul, região centro-sul, a região de Estufa e Sesmarias, toda a região oeste e a região norte para lá. Ou seja, nós precisamos revalorizar e levar cada um desses locais com atividades econômicas que são diferentes e que tem potencial de circular dinheiro ali. Tá? Esse é um conceito que está sendo discutido muito no mundo, inclusive por conta de uma transição ecológica necessária. Para que as pessoas tenham uma vida melhor, elas precisam andar menos. Então, que haja atividades econômicas perto do seu local de moradia, para que haja maior tempo livre, para que haja menos transporte, e nós temos condições de estar junto com essas discussões modernas. Tá? Então, essas são algumas reflexões que eu quero deixar nessa primeira nossa live aqui, sobre como é que a gente sente e vê Ubatuba. E aí eu queria perguntar para você, que está me vendo aqui, que está dialogando, para você deixar ali, além da curtida e do compartilhamento, deixar um pouco da sua dor a respeito de Ubatuba, da sua ansiedade a respeito de Ubatuba, e de como deveriam as coisas acontecer. É muito importante para que nesse próximo período a gente possa construir ações e planos que sejam favoráveis para uma inclusão cada vez maior da população de Ubatuba. Tá? Eu quero finalizar aqui comentando aqui a respeito o Romário está colocando aqui uma coisa que vai estar no nosso plano, tá, Romário? A falta que faz o cursinho pré-vestibular que havia no mandato, foi uma das coisas que eu mais tive orgulho de organizar, uma coisa muito simples, que era impressionante como ninguém tinha tido essa atitude antes, tá? E barata,
e que a diminuição, o recuo do cursinho Acesso para Todos é uma decisão política. Isso quem está nos assistindo pode colocar isso aí. Isso é uma decisão política de não ter o cursinho Acesso para Todos, porque existe recurso para fazer esse cursinho. Isso eu garanto, tá? Nós não estamos falando de obras grandes, de coisas de saneamento básico ser municipalizado, de construir um hospital novo, não. O cursinho Acesso para Todos, ele é factível, viável e a prefeitura tem condições. Vai estar no nosso plano de governo, tá? Em relação a essa questão. E aí que cada um daqui vai fazendo essas contribuições e nós precisamos, gente, por responsabilidade, que é o que eu também quero colocar aqui, para finalizar de vez, o futuro vai ser um futuro que vai precisar de muita política. Política significa diálogo, política significa construir consensos, política significa muita escuta, política significa a valorização da paz, a valorização da tolerância, a valorização, o combate à desigualdade, e nós vamos precisar de isso vai ser uma imposição da realidade. A gente está vindo de um momento muito ruim, de um momento de muita exacerbação. Nós não podemos deixar a eleição de 2020 cair no clima de 2016 e 2018. E todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, que eu faço um chamamento para todos, para a gente junto levar essas discussões para além das bolhas, que são as bolhas partidárias, as bolhas das nossas páginas, a gente incluir cada vez mais pessoas nessas discussões, para que a gente consiga construir bons programas de governo, construir compromissos e comprometimentos de quem está sendo candidato, e para que seja um voto consciente, um voto no melhor, e não um voto baseado em rejeição a tal partido, em que tal candidato não presta, ou tal candidata não tem condições, que não seja um voto do contra. É hora da gente, nessa eleição agora, votar a favor de quem a gente acredita, votar a favor de quem nos faz sonhar, votar a favor de quem sonha junto com a gente, de quem esperança junto com a gente, de quem luta junto com a maioria da população. Essa é uma mensagem, por isso, além do pedido de participação, na quinta-feira que vem, todas as quintas nós vamos fazer live, todos são muito bem-vindos, e a gente quer participar da eleição, que a eleição seja uma festa da democracia, mesmo com a pandemia. A eleição pode ser um momento de superação desse mal-estar, dessa certa depressão que a sociedade está. Porque é um momento de encontro, é um momento de renovar esperanças. Então que a gente, nesses próximos tempos aí, a gente se ocupe aqui, já que a gente não pode se abraçar, não pode se beijar, não pode se encontrar, que a gente se ocupe com discussões sadias e construtivas. Tá ok? O nosso WhatsApp 992 15 4489, WhatsApp novo, 992 15 4489. Eu vou colocar nas mensagens aqui. Esse é o WhatsApp para a gente trabalhar essas questões da política, e eu vou colocar aqui para vocês. Não hesitem em entrar em contato conosco, e colocaram aqui duas questões que nós vamos discutir na próxima, que eu já me comprometo a discutir, ou talvez respondê-las no sábado, porque nós vamos estabelecer uma dinâmica aqui nessas próximas semanas, que é o seguinte: segunda-feira a gente vai fazer um vídeo, colocar nas redes sociais, chamando para quinta-feira, lembrando as pessoas, e com a pauta do que a gente quer discutir. Na quinta-feira faz a live, e no sábado e no domingo eu vou responder as perguntas que estão sendo colocadas aqui para a gente conversar. Então, está pendente aqui para a resposta duas coisas importantíssimas. A Alessandra colocou aqui a respeito da saúde mental dos professores, e eu não tenho dúvida, Alessandra, que nós vamos ter que cuidar de gente, vai ter que aumentar o recurso para a saúde, porque a saúde mental vai ser muito impactada no próximo, já está sendo, e a assistência de saúde mental, a juventude desempregada e sem oportunidade, as mulheres vítimas de excesso de trabalho e de violência e de racismo, as vítimas de racismo,
com mais todo esse sentimento de impotência que a pandemia está nos causando, vai fazer com que a gente precise ser muito criativo e juntos superem mentalmente essa questão, tá? Nós vamos conversar sobre isso e vou até ver se eu trago alguém para conversar conosco a respeito disso. Não é uma live que vai ser sempre um monólogo aqui. E a outra coisa que nós precisamos discutir é o plano diretor, certo? Eu já mandei uma carta, já fui conversar com o prefeito. Eu acho que a discussão do plano diretor tem que ser suspensa, tanto pelo fato da pandemia não permitir a nossa reunião, como pelo fato de que em fim de mandato você não pode tomar decisões sobre a cidade com um mandato que se encerra. O plano diretor tem que ser discutido, aprovado pela Câmara e, portanto, toda essa discussão tem que ficar para o próximo mandato, que vai ter a legitimidade para fazer isso. Essa é a minha posição muito clara a esse respeito, e também acho que todos os candidatos têm que fazer esse compromisso de fazer um novo plano diretor para o nosso município, tá ok? Eu quero agradecer muito a vocês. Foram quase 40 pessoas, foram cerca de 40 pessoas ao longo do tempo, isso aumenta durante a semana, não vou nominar todos aqui, mas queria agradecer muito a todos vocês, e a gente volta quinta-feira que vem, e no sábado, quando for as respostas, a gente também se comunica com vocês, tá ok? Um grande abraço, procura ficar o maior tempo possível em casa, se for sair, sai de máscara, se cuida, que essa é para a gente se manter livre desse vírus, tá ok? Um grande abraço, boa noite para todos, obrigado aí, valeu!